essas propriedades e outras que eu vou mostrar aí, a gente consegue identificar diferentes substâncias. Se eu voltar aqui, ó, se você tem, certo? Açúcar e você não sabe se é açúcar ou sal, certo? Se for um açúcar refinado, por exemplo, você pode fazer um teste com água. Se solubilizar muito, está dizendo que aquilo é um sal. Se não, é açúcar. Ou você pode fazer um teste com água e álcool. Se você tem álcool, joga o açúcar, certo? Não solubiliza, você tem dois líquidos, né, na verdade, água e álcool, muito parecidos. Se você não precisar cheirar, não tem como cheirar, né, você pode fazer o uso que para identificar se é água ou álcool utilizando açúcar. Se não solubilizar, tem ali álcool. Se solubilizar, tem ali água. Então tem como a gente identificar uma diversidade de substâncias fazendo essas misturas, né, ou essas dissoluções. Então aqui é um exemplo prático, tá, do que aconteceu, por exemplo, no passado. Tem esse material aqui chamado de pirita, certo? E é conhecido como ouro de tolo. Porque ele parece muito com ouro, mas ele não é ouro. É uma substância conhecida como sulfeto de ferro, tá? Sulfeto de ferro. Ele não é ouro. Então o que acontecia? Antigamente, né, tem até esse nome ouro de tolo porque muita gente era enganado por esse tipo de material, desse tipo de minério, sendo vendido como ouro e não era ouro. E o que se descobriu? Então, lá antigamente, para saber do que se é ouro ou se não é, os ourives ou quem comprava ouro, né, para resolver esse problema, fazer o quê? Descobriram que essa pirita, esse minério, que é um sulfeto de ferro, ele reage com o ácido, no caso aqui ácido clorídrico. Então, se você pingar ácido clorídrico aqui, vai começar a fazer o quê? Um efeito de efervescência, que eu mostrei na aula passada. Vai desprender gases daqui. Já se você fizer, colocar um ácido em ouro puro, certo? Isso não vai acontecer. Então, a gente tem como, por meio de uma reação química, descobrir o que? Se é ouro ou se não é. Identificar substâncias. Tá bom? Então, a substância, somente a substância tem essas propriedades específicas, tá? E substância é o que? É essa porção de matéria que tem apenas um constituinte, tá? Então, os materiais não tem como eu dizer que um material tem uma temperatura de fusão específica, que um material tem temperatura de ebulição específica, que um material tem certa densidade, certo? Porque vai depender, por exemplo, da quantidade que eu tenho de um ou de outro. As propriedades específicas, elas são ligadas à substância, ou seja, aquela porção de matéria que possui apenas um constituinte. Os materiais, certo? Eles têm propriedades específicas variadas, possuem variações, tá? Por que possui variações? Porque ele tem mais de um constituinte. Então, a água que tem 5 gramas de sal, ele vai ter uma faixa de temperatura de ebulição diferente de uma água que tenha, por exemplo, 50 gramas de sal. Porque tem mais sal ali, certo? Isso vai influenciar, você vai ferver ou vai entrar em ebulição a temperatura maior ou menor, certo? Intuitivamente, o que acontece? Quanto mais sal você tem na água, maior vai ser a temperatura de ebulição, certo? Isso é um perigo também que mais para frente a gente vai falar um pouco do porquê que as caldas, por exemplo, elas queimam muito mais, ou café quente, por exemplo, eles produzem uma queimadura muito mais dolorida do que quando você ferve somente água. Por que acontece isso? Porque aquele material está numa temperatura muito maior do que a água, certo? Porque esse material ele não tem uma temperatura de ebulição específica, ele tem uma faixa de temperatura que é muito maior do que 100 graus, ou que é maior, tá bom? Então, outra propriedade dos materiais é a chamada de viscosidade. Então, aqui eu mostro, por exemplo, e é importante observar a viscosidade,
na qualidade de vinhos. Esse aqui é o que chama de lágrimas, né? Eles chamam muitas vezes de lágrimas do vinho. Tá? Então um vinho que tem essas lágrimas pronunciadas quando você, tá, agita a taça, isso é um indicativo de qualidade do vinho. Tá? Isso é um indicativo porque ele tem uma viscosidade maior. Essa viscosidade, no caso do vinho, ele é determinado por alguns tipos de substâncias que possuem nesse vinho e que dá um sabor mais agradável, tá? Menos, vamos dizer assim, menos forte, rude na garganta, aquela sensação na garganta, né? De uma bebida muito forte alcoolicamente, tá? Então ele vai descer, vamos dizer assim, mais macio. Eles usam muito esse termo, macio, vai ter uma maior maciez. Quanto mais pronunciado for essas lágrimas aqui, ou seja, quanto mais viscoso for esse vinho, né? Ou as substâncias que estão presentes nesse vinho, tá? O mel. O mel também é caracterizado por sua viscosidade, tá? Essa viscosidade é o que? É justamente essa resistência a esse fluido, né, em relação ao escoamento. O que eu quero dizer com isso? Ora, se a gente observar essas duas imagens aqui, a gente vai dizer o que? O mel ele é mais viscoso que o vinho porque ele demora mais a escoar. Ele é mais resistente a esse escoamento. Tá? Se você colocar, por exemplo, uma colher de mel aqui nessa borda, ele vai demorar muito mais a escoar, vai ser muito mais resistente ao escoamento do mel do que se a gente colocar um vinho aqui. Se a gente colocar um vinho aqui, ele vai escoar mais rápido, a resistência dele é muito menor ao escoamento em comparação com o mel. Logo, o mel vai ser o que? Mais viscoso, ou tem maior viscosidade em relação ao vinho, que é menos viscoso. Ok? Volatilidade. Volatilidade também é outra propriedade, e aí eu vou utilizar para falar sobre volatilidade 3 exemplos. Tá? Para a gente medir volatilidade, por exemplo, a gente tem que ter um equipamentozinho aqui que mede, por exemplo, pressão. Tá? Isso aqui a gente chama isso aqui de manômetro, certo? E ele mede pressão. A gente vê esses equipamentos, por exemplo, em pistão de gás, certo? Para encher pneu, a gente usa unidade de pressão. Mas isso aqui é como se fosse uma panela de pressão. Só que ao invés de ter aquele pitozinho aqui em cima, que dispara, a gente tem uma coisa que mede o quanto de pressão tem dentro. Tá? Então, volatilidade. Volatilidade, ela se relaciona o quê? A quanto de vapor um líquido produz. Quanto mais vapor um líquido produz à mesma temperatura, aqui eles estão no mesmo ambiente, tá, gente? Isso aqui tem a mesma temperatura, vou até escrever aqui, ó. A mesma temperatura, quanto mais vapor é produzido, um líquido produz, em uma mesma temperatura, mais volátil ele vai ser. Então, a acetona ela é mais volátil que a água. Tá? Isso dá para perceber. Quando a gente abre um frasco de acetona, você sente quase que instantaneamente aquele cheiro de acetona. Por quê? Ela é muito volátil. Esse líquido, a temperatura ambiente, ele produz muito mais vapor do que a água, por exemplo. Certo? Para a gente sentir aquele cheiro de vapor de água, que tem vapor no ar, tem que ter uma temperatura muito maior. Certo? Muito maior, para produzir muito vapor. Então a água ela é menos volátil do que a acetona. Já o óleo, ele é muito menos volátil do que a água, em uma mesma temperatura. Então essa comparação, por exemplo, a gente pode até fazer retirando esses medidores, fazendo de uma forma empírica, na prática, né? Bastando o quê? Se a gente pegar um recipiente com o mesmo volume de água, álcool e óleo e deixar ele aberto, a gente vai perceber o quê? Que a acetona líquida vai vaporizar mais rapidamente que a água, certo? Quando a gente voltar ali após minutos ou
horas, a gente vai ver que não vai ter praticamente nenhuma acetona, vai secar. Ela se transformou toda em vapor. Já a água vai ter um pouco e óleo vai ter também. Com o passar do tempo, se você deixa ali dias, você vai perceber o quê? Que a água vai começar a vaporizar, certo? Porque ela é mais volátil que o óleo. E o óleo você vai perceber isso, sei lá, em semanas e meses que ele passou para o estado de vapor, tá? Porque ele é o menos volátil desses três. Volátil, certo? Então, volatilidade diz respeito ao quê? A facilidade de um líquido passar ou se transformar para o estado de vapor e gás, certo? E aí a gente viu o que aqui? Se a gente for trabalhar com todas as propriedades, agora a gente já tem como falar de uma maneira, vamos dizer assim, mais científica, mais elaborada, com os termos cientificamente corretos em relação à bebida. Tá? Por exemplo, você for servir, certo? Um vinho, você já pode utilizar esses termos, né? Esse vinho tem uma viscosidade boa, demonstrando a qualidade desse vinho ou dessa bebida. Você pode perceber aí, né, falando para o cliente, que ele não é muito volátil, você não consegue sentir esse aroma de álcool muito grande, certo? Em relação à questão de gelo e de água, a falar da questão da temperatura de fusão, né, se funde ou não funde. Então, assim, essas propriedades em relação à densidade também, né, dá para perceber tomando, né, um vinho se ele é mais denso ou menos denso, certo? Isso dá para sentir na textura da boca, certo? E aí, esses termos, essas propriedades que eu falei para vocês hoje, ela vai aumentar seu vocabulário o quê? Principalmente na hora da apresentação de determinada bebida. E que eu acho também que é uma coisa muito relevante. Te traz o quê? Uma noção, ou traz para o cliente uma noção de que essa pessoa sabe do que está falando. Tá? Então, gente, eu quero que a aula de hoje fique para vocês como esse aprendizagem, como esse aprendizado, e cada vez mais vocês consigam utilizar esses vocabulários, tá bom? Obrigado e até mais.